Olá, vamos iniciar o módulo 1 do curso de Informática Básica. Conhecer conceitos usados na área de informática e falar um pouco sobre como o computador funciona internamente. Informática é uma ciência. É uma ciência que cuida do tratamento racional e automático da informação, considerada essa como suporte para os conhecimentos e as comunicações. Esse é o conceito de informática. Já o processamento de dados, ele consiste em coordenar ações e operações planejadas, baseadas em informações para se atingir objetivos desejados. E o que é TI? Tecnologia da informação. É o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam permitir a produção, armazenamento, transmissão, acesso, segurança e uso das informações, ligadas às diversas áreas do conhecimento humano, tem com a informática uma relação direta, porque trata a informação, a organização e a classificação, de forma a permitir a tomada de decisão em prol de uma tomada de algum objetivo. O sistema operacional é um conceito também que a gente tem que começar já a entender. Programa que coloca o computador em funcionamento. Interage os periféricos, interage o usuário e faz o computador funcionar. Tudo o que acontece em cima do sistema operacional do computador. O hardware, ele é a parte física do computador. Aquilo que é tangível, que você bate, faz barulho, chama-se hardware. O computador, na verdade, ele é formado por uma configuração. É muito importante eu comprar uma configuração de computador. Saber para que eu quero cada componente. Por que eu sofistico ou não aquela configuração. A unidade de entrada e saída de dados são componentes ou partes de tratamento de dados no computador. Então eu tenho a unidade de entrada, unidade de saída e unidade de processamento. Aqui no gráfico eu mostro o CD, o monitor de vídeo, o mouse, a impressora. Essa é uma configuração de computador. Então, por que eu compro um componente ou outro? Isso aí faz parte do meu estudo para que eu compre esse computador. O teclado, ele é um periférico de entrada, onde nele constam todos os dados que eu posso imputar, que eu posso entrar em processamento, né? É uma peça fundamental. O mouse também é uma unidade de entrada. Ele serve para que eu possa interagir com o sistema operacional gráfico, no caso o Windows, né? Então eu vou lá nos ícones, clico nos ícones, barras de rolamento, são os objetos. Então o mouse serve para que eu possa interagir com o sistema operacional através de objetos. O monitor de vídeo, ele é uma unidade de saída de dados. Ele está muito ligado à resolução gráfica, que pode ser entendido como grau de nitidez. Então, quanto maior o grau de nitidez, melhor a visualização, melhor o monitor. Obviamente, eu posso estar optando por uma memória de vídeo com maior capacidade para ter uma resolução maior. O disco rígido é também chamado uma unidade de trabalho, onde eu faço o armazenamento de dados, a unidade de entrada e saída, de input e output de dados. É lá que eu coloco todas as informações, daí a grande capacidade dele de armazenamento de informações. As unidades removíveis, ela está muito relacionada com backup. O que é o backup? É cópia de segurança. Então, aquela história, quem tem um não tem nenhum. Então eu preciso que as minhas informações importantes sejam preservadas de alguma forma. Se eu precisar formatar um HD, ou precisar fazer uma manutenção no computador, essas informações têm que voltar para mim. Então eu coloco elas em unidades removíveis, por exemplo, pendrive,
um CD que eu possa ler e gravar. Hoje nós usamos até nas nuvens, né, como área de backup, que é segura. Eu ponho as informações lá para eu poder restaurar quando eu precisar. O processador digital, ou CPU, né, ele é o componente eletrônico onde os dados são digitalmente processados, né? Então, se eu falar o que é computador, é o processador. É onde as informações são processadas de uma forma digital, de uma forma eletrônica. Nela existe a unidade de controle, unidade aritmética lógica e a memória. Unidade de controle, onde as instruções são processadas de uma forma coordenada, né, de uma forma sistemática, né, programada. A unidade aritmética lógica, como se fosse uma grande calculadora, que eu vou fazer fórmulas matemáticas lá, e além das operações básicas aritméticas. E a memória, que é uma área de trabalho, onde as informações são manipuladas, são movimentadas, são trabalhadas. A memória principal, ela se divide em RAM e ROM. A memória RAM é uma memória chamada, a memória ROM, melhor dizendo, é uma memória chamada não volátil, ou seja, é uma memória que vem no fabricante, vem num componente eletrônico, onde tem as características do computador. Quando eu ligo o computador, a primeira coisa que roda, o primeiro programa que roda é esse programa na ROM, Read Only Memory, memória somente para leitura. Então vem as características do computador e o computador ele se configura para que eu possa começar a trabalhar. Aí eu vou lá no sistema operacional, puxo o sistema operacional do HD e ele fica à disposição para interagir com o usuário. Já a memória RAM, Random Access Memory, é uma memória de trabalho. É como se tivesse uma mesa onde eu vou pôr meu material para poder trabalhar. Ela é chamada volátil. Por quê? Se faltar luz ou tiver uma queda de energia, eu vou perder todas as informações que estão lá. Por isso que eu preciso tirar essas informações e colocar em algum outro periférico de memória não volátil, ou seja, um HD, um pendrive, para poder utilizar depois essas informações. Okay? Essa memória de trabalho, ela também está relacionada com a capacidade de processamento. Então, eu posso ter que optar por uma quantidade maior de memória para fazer determinados serviços. Okay? Por exemplo, a editoria gráfica utiliza muita memória RAM. A placa-mãe, ela é um componente básico do computador, né? Eu tenho a placa-mãe on-board e off-board. On-board é quando os componentes já vêm na placa. Off-board é quando alguns componentes eu compro separadamente. Ok? Por exemplo, placa de vídeo, placa de rede. Eles podem vir no computador ou não. Esse é o conceito de on-board e off-board. Quando eu preciso de um computador um pouco mais sofisticado, ou para fazer um trabalho mais pesado, ou então como servidor, o computador vai ficar ligado dia e noite, aí eu opto por uma placa off-board, e aí eu adquiro os componentes que eu preciso para que ela funcione. O conceito de software, ele está ligado aos programas de computador, a parte lógica do computador. Então, software são os programas de computador. Eu preciso executar tarefas, essas tarefas são feitas em programas executados no sistema operacional da máquina. O sistema operacional, então, recapitulando, é o programa que vai fazer o computador funcionar. Linguagem de programação, programa que vai fazer outros programas. Então, eu posso ter aí uma linguagem Java, por exemplo, que vai fazer alguns aplicativos de computador em smartphone, por exemplo, né? Ou então eu tenho uma linguagem HTML que vou fazer páginas na internet. Então, o programa é feito por programas, software chamado linguagens de programação. Eu tenho também os sistemas aplicativos, né? Processador de texto, planilha de cálculo, que eu utilizo no meu dia a dia para as minhas atividades, para mim executar trabalhos, né? Então, processador de texto, eu faço textos, planilhas eu faço a parte estatística de controles empresariais. E eu tenho também os sistemas específicos, que são programas de computador feitos especificamente para executar uma tarefa. Por exemplo, o sistema financeiro.
O sistema financeiro vai fazer o controle das finanças de uma determinada empresa, ou de uma determinada pessoa. A contabilidade vai fazer a execução da rotina contábil e assim sucessivamente. Como é que o computador funciona internamente? Vamos dar uma entendida aqui básica, né? Porque futuramente vai se aprofundar mais nisso, mas no momento agora apenas dar uma noção. É interessante saber o que é banco de dados. Banco de dados é um conjunto de informações utilizadas para um determinado objetivo. É uma coleção de informações, é chamado banco de dados. Então, para que eu chegue no banco de dados, eu tenho que passar por uma série de etapas, onde a etapa primária é o dado. O que é o dado? O dado é um símbolo. É um A, um B, um C, né? Se eu olhar para o teclado, eu vejo o dado. O conjunto de dados que formam informação, o conjunto de dados que formam informação lógica é chamado de informação. Então eu tenho aí, inicialmente, o dado. E se eu quiser entender como o computador funciona, eu tenho que entender o que é bit byte. O computador trabalha por circuitos, né, que são processados internamente e que pode ser entendido como o 0 e 1. Por exemplo, o 0 ou 1 é o bit, que é o binário dígito, é a menor unidade de informação que tem dentro de um computador. Então, por exemplo, o computador internamente, como ele trabalha com impulsos elétricos, é como se ele estivesse processando de 0 e 1 sistematicamente, aí, infinitamente. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um impulso que não quer dizer nada, mas se você formar 8 impulsos, ou 8 bits, eu vou formar um byte. O byte, ele já é alguma coisa que eu posso trocar por um símbolo, por um caractere, uma letra. Então, 8 bytes é igual a um caractere. Ou melhor, 8 bits, um byte é igual a um caractere. Por exemplo, é como se eu tivesse dentro do computador 8 lâmpadas acendendo e apagando. Então, essas lâmpadas, elas acendem e apagam e dá status 0 e 1. Então, supomos essas lâmpadas aqui sejam essa sequência. Então, todas as lâmpadas apagadas é 0. A primeira lâmpada acesa, ela tem o valor 1, eu vou ter o número 1. A segunda lâmpada acesa é 1 elevado a 2, então eu tenho o 2 e assim por diante. Então, vamos pegar aqui, 0,0001011 é igual a 11, ok? Então isso aí é a forma como o computador trabalha. É por isso que eu tenho denominações relacionadas ao byte. Por exemplo, eu inicio no bit, que é a menor unidade de informação, binário dígito 0 ou 1. Depois eu tenho o byte, que são 8 bits, que eu já consigo formar um caractere. E aí eu começo a ter os múltiplos de 1000. Como está na base de 2, não dá exatamente igual, mas eu tenho, por exemplo, o 1024, chama-se kilobyte. Então, 1000 bytes é igual a kilobyte. Então, é uma forma de medição, como eu tenho o quilograma, como eu tenho o quilômetro, né? Eu tenho o byte. Então, eu tenho 1000 bytes é 1 kilobyte, 1 milhão é 1 megabyte, 1 bilhão é 1 gigabyte, e assim por diante. Tem um terabyte e outras denominações aí que a gente nem utiliza no dia a dia. Aqui nós finalizamos o módulo 1. O que nós aprendemos no módulo 1? Nós aprendemos os conceitos de informática que são mais utilizados, né? O que é o hardware, o que é o software e um pouquinho do funcionamento interno do computador.